Ei, pessoal, boa noite. Olá, tudo bem com todos vocês aí do outro lado? Vamos chegando aí para nossa aula. 18 horas aí, 5 minutinhos no meu relógio. Boa noite para você que está chegando. Paulo Ricardo Santos, boa noite. A professora Angélica está aqui. Vamos lá. Tudo bem com todo mundo aí, gente? Nossa turma aí fechada para o nosso telepresencial aí, né? Vamos lá. Nosso telepresencial aí. Bora lá, povo. Cadê vocês, meus queridos? Vamos lá, todo mundo chegando. Esperar um minutinho aí. Todo mundo chegar. Enquanto isso, vou ajustar meu celular aqui, tá? Isso, colocando o celular no silencioso. Vamos lá, boa noite. Cadê vocês? Boa noite, Anderson, tudo bem? Chegou mais um aí, bora lá. Vamos lá. Só esperar só mais o pessoal ir chegando aqui para a gente iniciar nossa live. Pessoal, vocês foram no Drive, buscaram o material, vocês que estão aí já. Vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos comentando, tá? Na nossa aula passada, viu? Continua aí fazendo um tour, tá? Pela língua portuguesa, né? Conteúdo de língua portuguesa aí para as nossas provas, beleza? Pois é. Vamos chegando aí todo mundo, para a gente poder começar aí a nossa aula, tá? A professora Angélica vai tomar uma água aqui enquanto isso, beleza? E você aí do outro lado vai chegando aí. E aí, pessoal, vocês têm feito aí as questões, nosso material, hein? A professora Angélica deixou aí, né? Vocês já, quem aí já é, né? Já tem o nosso preparatório. Boa noite, Maria José, tudo bem, minha querida? O que acontece? Nós temos aí o nosso material, né? Você que já é aluno da nossa plataforma e com certeza deve estar fazendo questões. Eu disponibilizei no Drive, agora há pouco, todos os nossos slides, tá? Todos os slides que nós visualizamos aqui até hoje, viu? No nosso curso, nosso telepresencial aqui. A professora Angélica disponibilizou tudo bonitinho para você lá, em modelo PowerPoint aí. Todos esses mapinhas que a professora Angélica tem feito aqui. Outro dia alguém mandou uma mensagem para mim e falou assim, professor, as questões que você corrige em aula não são as mesmas do material? Nem sempre, tá? Porque nós estamos aqui com um direcionamento preciso, né? Então, tem questões a nível das bancas examinadoras aí, né, que compõem esses dois certames, mas tem questões também que constam no nosso material e as que não constam, né? Porque, de modo geral, aí também pertencem a outras bancas. Aí a professora Angélica filtra e joga aqui, tá? Então, vamos lá para ficar um negócio bem bacana aí. Vamos dar like, pessoal, é verdade, viu? Vamos acessar aí, vamos dar like, comentar, participar aqui no chat. Não é verdade? Isso aí é muito importante, até para a professora Angélica saber se você está entendendo direitinho do conteúdo que está sendo apresentado aqui. Beleza? Então, vamos lá, então. Vamos iniciar o nosso conteúdo, tá? 18 horas aí, 9 minutinhos, né? Vamos lá. Olha, nós paramos no pronome, certo? Na nossa última aula. Então, nós vamos continuar aqui. E nós vamos para uma parte bem interessante, tá? Que as duas bancas examinadoras correm risco de cobrar questões como essas em provas, tá? Questões que tratam desses tópicos, viu? Principalmente a FGV aí, vamos conversar, tá? Então, corre risco de cobrar questões sobre esses tópicos em provas. Então, olha só, vou jogar na tela para vocês visualizarem aqui juntamente comigo. Lá no pronome, que nós vimos na nossa última aula, todas as classificações dos pronomes. E o emprego dos pronomes, que é algo que eu já comentei aqui no nosso último encontro, no telepresencial, o emprego do pronome é muito importante, tá? Mas, além de empregar o pronome em termos de classificações dele, nós vamos trabalhar também as formas pronominais adequadas de acordo com a norma culta e também a colocação pronominal, tá? E além das questões que nós visualizaremos aqui também. Então, olha só o que a gente tem aí. Formas pronominais. Luciana, boa noite, minha querida, tudo bem? Vamos lá, seguindo aí, estudando aí com a gente. Olha só. Nós sabemos que nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? O, a, os, as. Eles podem se transformar, prestem muita atenção no que eu vou colocar aqui,
Porque tem no nosso material, tá? No nosso Drive tem material. Vocês que já são alunos da nossa plataforma, tem material também disso aí, né? Tem a mesma coisa, mesmo material para todo mundo aí. Então, olha só. A gente precisa saber que os pronomes pessoais, no caso oblíquo, o, a, os, as, eles, para se tornarem mais adequados de acordo com a norma culta, tá? Eles podem se transformar em novas formas pronominais. Por exemplo, lo, lá, los, las, ou, no caso 2 aí, no, na, nos, nas. É basicamente o quê? Um pronome não aceitar ser usado daquela primeira forma básica, né? Porque quando a gente fala assim, ó, por exemplo, eu vou pegar um exemplo que está aqui no slide, vou jogar no quadro, eu só copiar aqui, ó, encontrar, eu vou colocar aqui, ó, encontrar ele. Eu vou jogar no quadro daqui a pouquinho, tá? Deixa eu só terminar de copiar aqui, eu vou seguir o exemplo que nós temos aí, ó. Quero encontrar, porque nós vamos chegar no encontrá-lo, tá? Olha só, vou colocar aqui na tela para você visualizar esse primeiro exemplo aí, tá? Que é quando o, a, os, as muda para a forma lo, lá, los, las. Olha só, tem aqui, quero encontrar ele. Aí a questão pede para você tornar esse contexto aqui de acordo com a norma culta. Aí, o que os Shureks e as Fionas fazem? A primeira coisa que eles fazem, eu vou tornar de acordo com a norma culta, transformando, né, o ele ali em pronome o. Ah, porque ele, ela, eles e elas podem ser transpostos para o, a, os, as, que é o pronome oblíquo que corresponde, né? Então, o aluno pensa assim, ó, ele, ela, eles e elas. Vou colocar aqui assim, elas. Aí eles pensam, então a melhor forma de transpor aqui é isso, né? O, a, os, as. Os oblíquos que correspondem aos pessoais do caso reto. Aí o que o aluno faz? Se é para transpor, para adequar, para tornar mais culto, o que eu vou fazer? Aí o aluno vai lá e reescreve, né? Quero encontrar o. Pronto. Fechei o negocinho aí. Olha só o que o aluno vai lá e faz. Boa noite, Cleide. Boa noite, Lucas. Viu? Boa noite para todo mundo que está chegando aí agora. Tá? Vamos continuar. Aí o aluno vai lá e fala assim, eu transpus daqui para cá, norma culta, ó, 100%. Mas presta atenção que você até transpôs daqui para cá, só que, se você ler, quer encontrar o, olha como fica bonito, olha, quero encontrar o, você vai ficar assim, ó, quero encontrar o, encontrar, até travei, né, encontrar o, aí você fala rápido, quero encontrar o, olha só como fica, tá vendo? Não soa legal, né, em razão da sonoridade, não fica legal, e em razão da norma culta, não está certa essa transposição. Por quê? Porque o verbo que apareceu dentro do contexto, tá? Ele tem que aparecer dentro do contexto. O verbo que apareceu dentro do contexto, ele está terminando aqui dentro. Ele está terminando em RS ou Z. Então, acontece que, se o verbo que está aqui estiver terminando em RS ou Z, aqui dentro do exemplo, terminando em RS ou Z, eu não posso simplesmente transpor daqui para cá, tá? E deixar o verbo da mesma forma. Não posso. O que eu vou fazer? Eu vou comer o R, comer o S ou comer o Z, com o que há de mais gostoso na minha refeição diária, e vou modificar ainda assim a forma pronominal, fazendo o quê? Quero, olha só, encontrá-lo. Olha só. Por quê? Porque quando o verbo termina em RS ou Z, olha aqui, quando o verbo termina em RS ou Z, olha aí, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o O dali, ou ele que está bonitinho dali, para os verbos terminados em RS ou Z, e vou substituir para lo, lá, los, las, a forma que melhor vai aplicar. Então, aqui eu fiz a substituição para cá, mantendo o verbo do mesmo jeito? Não pode. Por quê? Porque o verbo termina em RS ou Z dentro do enunciado. Então, o que eu tive que fazer? Mudar a forma do verbo, comendo ali o R ou o S ou o Z,
e aí sim mudar a forma do pronome. Agora ficou totalmente correto o meu contexto. Agora é o seguinte, em termos de RS ou Z, em termos de verbo, só que está faltando uma coisa. Está faltando o acento. Professora Angélica, como é que, depois que eu tirar o R, o S ou o Z, né, e acrescentar essa nova forma, como eu sei que acontecerá ou não um acento na vogal que ficou aqui? Você vai avaliar para acentuar ou não a vogal que está aqui, a regra das oxítonas, olha só, ou então a regra das monossílabas. É isso que você vai fazer. Então, para acentuar aqui, você vai prestar atenção na regra das oxítonas ou na regra das monossílabas. Não basta só tirar o R, S ou Z e mudar a forma do pronome, não basta. Você tem que prestar atenção na acentuação. Porque, às vezes, a FGV, principalmente, pode trazer para você uma alternativa com acento, e a outra alternativa sem o acento. E aí? Se você não souber, você vai dançar. Então, tem que prestar atenção. Existem as oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S. São regras das oxítonas, né? Além das terminações em ens, além dos ditongos ei, el, oi. São regras das oxítonas. Então, aqui eu tenho uma oxítona acentuada corretamente, tá vendo? Depois que você comeu o R, o S ou o Z, olha aqui como está terminando, encaixa na regra das oxítonas ou das monossílabas e mete o pau ali no acento correto ali, ou, né, sem acento ou com acento corretamente aqui na situação. Beleza? Pois é. Agora, deixa eu ver se vocês estão todo mundo prestando atenção aqui. Isso aí, ó. Vamos lá. Olha só. Vou continuar então agora aí, ó. Vou colocar o outro agora. No 2, nós temos o seguinte. Os mesmos pronomes oblíquos, né? O, a, os, as, eles podem mudar de forma transpondo para no, na, nos, nas. Olha só. Tá vendo que legal? Aí, o que que acontece agora no próximo exemplo? Todos encontraram, ou encontram, pode ser, o verbo aí não vai modificar. Encontraram ele. Olha aí, para chegar no encontram ou encontraram no. Olha só que delícia, presta atenção. Você sabe que esse ele aqui não pode, né? Igual aqui em cima também, para tornar de acordo com a norma culta, isso aí não pode. Ah, professora, você não falou sobre isso. Verdade, é muita informação para a gente dar aqui em pouco tempo de aula, né? Mas se você olhar lá nas regras dos pronomes pessoais, nas observações, você vai visualizar uma regra que diz o seguinte, que você não pode deixar o ele sozinho como complemento de um verbo assim, igual tá aqui, ó, encontraram ele, levaram ele. Ah, todo mundo levou ele não existe. Porque o pronome ele, depois do verbo, sozinho aqui, ó, o pronome ele sozinho, como complemento de qualquer verbo, não é atribuído à norma culta. A gente até fala, levou ele, levou ela embora. Levou ela não existe. Tá vendo? Isso está na regra, lá nos pronomes pessoais. Aí, a gente sabe que isso aqui não pode. Tem que tornar isso aqui adequado de acordo com o padrão culto da língua portuguesa. E aí, o que que acontece? Vamos tentar transpor. Aí, o que que nós temos agora em regra? Vou jogar o slide para você. Olha o que que a gente tem em regra. Nós vamos transpor de o, a, os, as para no, na, nos, nas, se os verbos terminarem em som nasal. Olha só. Aí, o que que acontece? Você vai e sabe que isso aqui está errado por causa da regra e tenta fazer assim, ó. Todos encontraram o. Professora, eu transpus o E daqui para cá, o E. Beleza, mas está certo? Não está certo ainda assim, tá? Por que que não está certo ainda assim? Não é porque o verbo daqui está terminando em R, S ou Z igual o verbo de lá de cima, não. É porque o verbo daqui está terminando em som nasal. E quando o verbo termina em som nasal, olha ali, quando o verbo no exemplo 2 termina em som nasal, qual é a forma correta do pronome que nós vamos usar?
Olha só, no, na, nos, nas, diante de verbos que terminam com som nasal. Então, preste atenção, porque aqui agora, o que nós vamos fazer? Aqui em cima, a gente come o R, o S ou o Z, né? Muda o pronome, muda a forma do verbo. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo, nós vamos mudar somente a forma do pronome. Por quê? Porque o verbo terminou em som nasal. Então, aqui você continua com o verbo sem modificação. O verbo não vai mudar em nada. Olha só. E você só vai modificar para no, na, nos, nas, o quê? O pronome. Então, por isso que a professora Angélica fala para você ter cuidado em questões de prova que se adequam a essas formas pronominais aí. Por quê? Há questões com isso, por quê? Porque não basta só transpor daqui para cá, né? Aqui também está errado, no caso, fizemos para cá. Não basta só transpor daqui para cá. Tá vendo? Olha só. Não basta só transpor daqui para cá. Eu tenho que prestar atenção no verbo para ver se ele vai sofrer, no caso daqui para cá, ou não vai sofrer alterações com as novas formas pronominais, essa ou essa que vier pela frente. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Ah, professora, mas se não acontecer lá, no contexto, não acontecer nem o verbo terminando em RS ou Z, e nem o verbo terminando em som nasal, né? Ão, o som sai pelo nariz aí, né? Ão, encontrarão, né? O som saiu pelo nariz. Professora, e se não tiver nenhuma dessas duas situações acontecendo? Pois é, aí o que acontece? Por exemplo, comi o bolo, ó. Comi, o bolo, olha lá. Aí, beleza. Você vai colocar o quê na substituição? Comi, a primeira coisa que você faz, ó. Eu comi ele, o E. Ah, tá bom. Beleza. Mas você sabe que esse ele aqui está inadequado, porque a gente não usa come ele. Então, o que acontece? Isso aqui tá errado, é? Vamos transpor para a norma culta. Ah, então vamos transpor. Comi. Comi aqui. O verbo está terminando em som nasal? Não, não está, porque não é ão, o som não saiu pelo nariz. Quando é som nasal, vocês sabem, o som sai pelo nariz, né? Então, não está terminando, não está saindo pelo nariz ali o som. Então, ele não tem som nasal. Comi, comi, olha só. O som não saiu nada ali no finalzinho, não teve som nasal. Beleza. O verbo aqui não terminou em R, não terminou em S e não terminou em Z. E agora, o que eu vou fazer? Para me modificar a forma do pronome aqui. Eu vou simplesmente acrescentar o bonitinho e vai ficar essa forma pronominal adequada. Ué, professora, comi o? Sim, comi o. Substituindo, de acordo com o padrão culto da língua ali, a forma pronominal adequada. Por que ficou aqui? Porque o verbo não terminou nem em som nasal, para eu ter que mudar a forma do pronome, nem RS ou Z, para eu ter que mudar ele aqui, o bonitinho aqui, e a forma do pronome. Ele terminou com uma vogal normal, sem nada. Então, eu simplesmente modifico para a primeira forma pronominal que eu entendo. Tá vendo como é que funciona? É muito interessante isso, e as bancas examinadoras adoram esse negócio, beleza? Pode deparar aí, viu? Pois é, gente, o brilho tá ficando muito alto, brilho tá alto aí demais. Vou ver o pessoal acompanhando aqui. Nós estamos estudando, Júnior, pronome, viu, meu querido? Formas pronominais, o Lucas te respondeu aí, tá? A professora Angélica também está falando com você. Formas pronominais, continuando o conteúdo do pronome, ok? Pois é. Aí, agora, o que acontece aqui? Vamos lá, vamos continuar. A gente entendeu direitinho aqui isso aí, né? Agora nós vou colocar aqui no quadro aqui, vou voltar para vocês poderem associar direitinho, tá? Vamos mudar aqui, olha só. Colocação pronominal agora, para a gente finalizar o estudo do pronome, que quem estava aqui, né, o estudo do pronome, quem estava aqui na aula passada conseguiu acompanhar junto comigo, tá? O que acontece? Nessa colocação pronominal, olha só, nós vamos entender o quê? As primas, né? As três primas aí, que as duas bancas examinadoras, como eu disse agora há pouco, adoram trabalhar com elas, né? Que é a próclise, a mesóclise e a ênclise, tá? Quando se fala em pronome aí, nas buscas de questões de pronomes aí, tanto para uma banca quanto para outra, acontecem muitas questões de colocação pronominal.
viu? Então, vamos lá, olha só. A professora Angélica trouxe para você aqui na tela, para você poder acompanhar, visualizar aqui, né, 18 horas e 26 minutos, o nosso quadrinho das colocações pronominais, e nós vamos conversar sobre elas agora, tá? Então, olha só. Nós temos a ênclise, nós temos a mesóclise e nós temos a próclise. Olha só o que acontece aqui nas bonitinhas das nossas parentes, né? Vamos brincar assim, das nossas amigas aqui. Olha só. A primeira coisa que você precisa saber, nesse quadro gigantesco com relação às colocações pronominais, é o seguinte, é entender o tempo verbal que acontece dentro de cada uma delas. Isso é importantíssimo, tá? Em primeira instância. Além de saber também que a próclise é a única colocação onde o pronome oblíquo acontecerá antes do verbo. Essas são duas informações que são importantíssimas para você. Eu vou colocar aqui novamente, olha só. Olha na ênclise lá. Disseram-me que você me ama. Olha na mesóclise. Dar-me-iam água para beber? Olha a próclise. Tudo me parece possível. O que acontece o que é a ênclise? A ênclise, professora Angélica, olha aí, é o pronome depois do verbo, tá vendo? Sem termo atrativo antes do verbo. Então, nós temos lá bonitinho, né? Na ênclise ali, a gente visualiza, né? O pronome depois do verbo, né? Você vai ver o verbo mais o pronome, né? O tracinho e o pronome oblíquo depois dele. Por quê? Porque antes do verbo não tem termo atrativo. E olha os termos atrativos logo lá embaixo. Conjunções subordinativas, advérbios, pronomes, tem as preposições também. Isso em frases declarativas. As expressões exclamativas, a professora Angélica vai comentar sobre elas daqui a pouquinho com você, tá? Então, em frases declarativas, olha o que é que são termos, atrativos. Conjunções, advérbios, pronomes e algumas preposições, tá? Então, esqueci de colocar as preposições aí, vamos acrescentar. Isso em frases declarativas, acabei de dizer. Então, olha a ênclise acontecendo aqui no quadro agora, olha só. Ó, desculpe-me aqui que eu vou voltar rapidão. Olha a ênclise acontecendo aqui no quadro agora, olha. Ênclise, olha a bonitinha. O que é a ênclise mesmo? Eu ter o verbo e o pronome vir depois do verbo. Olha só, eu tenho o verbo e o pronome vem depois, tá vendo? Verbo mais pronome. Só que o que acontece? Para eu me certificar, né, de que a ênclise está correta aqui, o verbo bonitinho aqui precisa estar ou no presente, olha só, ou no pretérito. Aí sim, fechou a ideia da ênclise. Tá vendo que é o quê? Que é o pronome oblíquo depois do verbo, sem termo atrativo aqui antes dele, sem termo atrativo, e estando ele no presente ou no pretérito. Beleza? Top de linha aqui agora, né? Aí vamos voltar para a gente ver a mesóclise aqui. Olha, o que tem a mesóclise? Dar-me-iam água para beber? O que é a mesóclise? A mesóclise é o pronome oblíquo no meio do verbo. Isso é a mesóclise. O que acontece com a mesóclise aqui? Olha, nós vamos fazer o que com a mesóclise? Nós vamos quebrar uma parte do verbo, olha só, encaixar o pronome, olha o resuminho aí, tá vendo? E vamos finalizar o verbo aqui. Então, a mesóclise é o pronome oblíquo no meio da forma verbal que acontece. Tá vendo? Aí nós tivemos o pronome oblíquo aqui no meio da forma verbal, beleza? Pois é, só que é o seguinte também. Para que haja mesóclise, o que acontece? O verbo em questão só pode acontecer em uma das formas do futuro. Olha só que delícia da gente estudar isso aí. Então, o verbo em questão, para que aconteça a mesóclise, ele só acontecerá em uma das formas do futuro. Então, cuidado, porque se você vir um verbo lá, né, e não vai ter termo atrativo aqui antes dele também não. Então, se você vir um verbo lá, não houve termo atrativo antes dele, e ele está no futuro,
Se você fizer, porque o verbo está no futuro, se você fizer ênclise, a sua colocação estará errada. Tá vendo? Então, se não houve termo atrativo e você visualiza um verbo no futuro, a única colocação que vai ter que acontecer ali é a bonitinha da mesóclise. Agora, se você viu o verbo, antes dele ali não teve termo atrativo e ele se encontrou em uma das formas, né, ou no presente ou no pretérito, o que que acontece? Um dos dois tempos, nós temos que fazer ênclise obrigatória. Então, não é simplesmente saber o critério da próclise, né? É saber o critério da próclise e avaliar o verbo para que seja feita a ênclise ou mesóclise adequada. Agora, a gente vai na próclise, né? Quando nós temos a bonitinha da próclise aqui, vou colocar o exemplo para você aqui no slide para você avaliar direitinho, tá? Vinícius, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo aí, viu? Estamos no pronome, finalizando o conteúdo do pronome. Quando nós temos a próclise, olha só o que acontece com ela aqui. Olha só que bonitinha. Na próclise, eu vou ter o termo atrativo, mas, né, depois dele ali, eu tenho o verbo, mas também, antes do verbo, eu tenho que ter o pronome. Então, olha o que é que vai acontecer aqui. Até anotei, né? Aqui no exemplo tá. Tudo me parece impossível. Olha o que que acontece. Eu tive o verbo, né? Beleza. Ah, professora, para fazer próclise aqui, o verbo tem que estar em qual tempo verbal? Em qualquer um. Verbo em... Olha o que que eu tô colocando aqui. Em qualquer tempo. Olha só. Então, para que eu faça a próclise, o verbo pode acontecer em qualquer tempo. Para que seja feita a ênclise ou a mesóclise, tem o critério do tempo verbal. Mas na ênclise não tem critério de tempo verbal. Então, cuidado com o que a professora Angélica está dizendo para você aqui, beleza? Na próclise, em qualquer tempo, o verbo pode acontecer. Por quê? Porque eu tive antes dele aqui o abençoado do termo atrativo. Olha aí o que aconteceu. Eu tive antes dele um termo atrativo, que é uma conjunção subordinativa, um advérbio, um pronome, tá vendo? Uma preposição, dependendo da preposição, ali vai atrair. Então, o que aconteceu aqui? Eu tive um termo atrativo. Aí, o que acontece? Quando eu tenho palavras que são, classe de palavras que são consideradas termo atrativo, elas vão atrair o pronome oblíquo para antes do verbo também. Viu como é que funcionou? E o macete aqui, mais uma vez, dizendo para você que além do termo atrativo, né, para ser fundamental de próclise aqui, na próclise, eu também tenho que ter o verbo em qualquer tempo verbal. Tem gente que fica sofrendo, né? Ah, na próclise o verbo tem que acontecer como? No futuro, no presente? Não tem critério de tempo. Vai ter nas outras duas colocações que nós estudamos. Ok? Beleza? Bacana demais. Aí, o que acontece aqui agora? A professora Angélica vai trazer para vocês aí, isso é básico, né? Aí a gente vai trazer agora algumas questões com relação aí ao pronome que nós estudamos. Olha a primeira questão colocada para você, em tela aí. Lembrando que eu falei para quem chegou aí mais cedo, logo quando a aula começou, o seguinte: essas questões que nós estamos trabalhando aqui existem no nosso material, tá? Em PowerPoint, lá na nossa pasta no Drive, beleza? Então, lá no Drive tem essa que eu fiquei de colocar para vocês, esqueci de colocar antes, mas temos lá na nossa pastinha no Drive também todo esse material atualizado até o que nós estamos estudando hoje aí, beleza? E semana que vem, quando nós nos encontrarmos de novo, faremos a atualização aí, viu, gente? Olha aí a meta do like hoje, cadê, né? Cadê o like aí? Cadê o pessoal aí dando like, não é assim? Pois é, vamos lá, olha só. O que acontece aqui, então? A primeira questão de pronome, que a professora Angélica vai tratar com você aqui, olha. A proposição que se substitui corretamente, olha só, a expressão destacada pelo pronome oblíquo átono é. A expressão está destacada, se você observou bem, ela está assim, né? Deitada, né? Quase igual aquela música do homenzinho torto, né? Morava na casa torta. Tá torta aí, deitada, em itálico, tá? Olha só, e tá em negrito também, está em negrito também, né?
Olha aí. Então, vamos lá. A proposição que substitui incorretamente. A gente já sabe que tanto uma banca quanto a outra pode trazer essas palavrinhas, né? Corretamente, incorretamente, aí de acordo com esses assuntos. Então, cuidado aí, olha só. Letra A. Entregaram o convite para o debate ao candidato. E aí tá falando, entregaram-no o convite para o debate. Olha aí, transpondo o que nós acabamos de falar sobre as formas do pronome. Ao candidato para entregaram-no. Olha aí. Dirão ao pai o que ouviram durante a aula. Será que é dir-lhe-ão o que ouviram durante a aula? Enfo, aí sim, hein? Vamos lá. Esta é a versão que contei ao meu irmão. Aí, substituindo incorretamente, será que está aí? Esta é a versão que contém a ele? Vamos lá, para marcar o incorreto, pessoal. Letra D. Quem houver terminado a pesquisa poderá entrar de férias. Quem a houver terminado poderá entrar de férias. E aí, o que é que nós vamos ter, né, onde uma substitui a outra aí de forma incorreta? Onde nós temos aí, será que o pessoal está participando? A Cleide Soares diz que é a letra C, o Lucas diz que é a letra C. Vamos lá. O que a gente entende aí como resposta correta? Será que alguém vai falar mais alguma resposta aí pra gente? Todos concordam com a letra C? Vamos lá, a professora Angélica vai pausar para tomar uma água e isso tem tudo a ver com o que nós acabamos de estudar aqui em aula, agora há pouco, finalizando o estudo do pronome aí, viu? Ah, a professora Angélica vai tomar um pouquinho de água aqui. E aí? Será que mais alguém? Vamos lá conferir, dá um confere. A gente vai continuar. Então, vamos lá, então. A professora Angélica continua aqui. O que é que nós temos aqui como resposta, tá? Vou colocar para você aí, olha só, o que nós temos como resposta. Letra A. Olha só o que aconteceu aí, gente. Letra A. O que acontece, professora? Por que nós estamos no incorreto? Não sofram aí do outro lado, tá? Não sofram aí do outro lado, vocês que estão aí. Por quê? Olha que interessante, aqui é o lugar da gente errar. Acertar, é o que eu falo nos meus grupos, né? Tanto no Telegram quanto no WhatsApp aí. Ali é o lugar da gente errar, né? Aqui é o lugar de errarmos. Lá na prova a gente não pode errar de jeito nenhum. Então, vamos ver por que é a letra A diferente do gabarito que vocês colocaram aí. Olha só, incorretamente, tá? Entregaram o convite para o debate ao candidato. Se fizesse referência, olha só, se fizesse referência ao convite, seria entregaram-no. Olha só, porque entregaram o convite, entregaram ele. Ele não pode, então seria entregaram-no. Olha a pegadinha. Olha que delícia de questão. Não é o convite que está... Eu até lá escrevi, encontraram aqui. Entregaram. Olha só. O convite. Olha aí o que a gente tem. Se o que fosse destacado ali fosse a expressão o convite, aí seria entregaram-no. Olha só. Mas não é entregaram ao candidato. Entregaram a ele. Olha só. Então, aí estamos, por falta de atenção, acredito eu, marcamos aí como se fosse correto, né? Mas, na verdade, deixamos como se fosse correto, mas o incorreto está aí, tá? Porque nós entregamos ao candidato, ou seja, nós entregaram, né? Eles entregaram-lhe, porque substitui aí a ele ou a ela, tá vendo? Entregaram a ele, entregaram a ela. Aqui tratou até de outra situação envolvendo o uso de um pronome oblíquo adequado no contexto. Tá vendo? Tratou do no, na, nos, nas, tratou do lhe na letra B. Olha só que delícia de questão da gente poder associar. Tá vendo? A gente tem que tomar cuidado com isso. Aí o convite até apareceu na frente, né? Entregaram o convite? Não. Entregaram o convite a ele, não é assim? Pois é. Então, vamos prestar atenção aí, hein, povo? Nós precisamos gabaritar esse negócio, hein? Vamos lá.
Mais uma questão da prof aí, da prof na tela para você. Deixa eu ver se está certinho aqui. Vamos continuar. Olha só. O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados. Nesse enunciado aí, nós temos o quê? Letra A. 2 pronomes possessivos e 2 pronomes pessoais. Olha só, é o emprego dos pronomes aí. É você saber a função deles ali. Olha só, nós temos um pronome pessoal, um possessivo e 2 pronomes relativos. Às vezes, uma das bancas examinadoras pode trazer uma questão dessa aí para você. Olha só. Será que nós vamos ter 2 pronomes pessoais na letra C? Olha aí. E 2 pronomes relativos? Um pronome pessoal, um possessivo, um relativo e um interrogativo? Ou a gente vai ter 2 pronomes possessivos e 2 pronomes relativos? Gente, isso aqui é questão para a gente poder praticar mesmo, viu? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe pronome, mas a gente não lembra nem por onde que passa a classificação de cada um. Aí, o que você vai fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, você vai achar os pronomes e depois colocar aí a resposta correta, viu? Vamos ver aí na próxima questão o que a gente tem. Cadê o pessoal que vai responder para mim aí? Que vai dar o like, que vai participar aí. Vamos embora, né? Pois é, o filho do Bill. Vamos embora aí então, queridos. Olha aí. Vamos lá. O que será que nós temos? Letra A. O casal de índios levou-os à sua aldeia, que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados. Pois é, que delícia isso aí, né? Que maravilha. O Júnior já resolveu. A Luciana já resolveu. É o Júnior que falou, bora, filho do Bill? Pois é, Júnior. Bora, Bill aí, né? Vambora, meu filho. Aí, o que a gente entende aí? Vamos lá. Letra B, letra C. O pessoal tá em dúvida aí. Vamos entender direitinho o que acontece aí na questão 6, então. Vamos lá pro gabarito, então, para a gente poder sofrer menos, né? Olha aí. Letra B. Cadê o povo que marcou letra B aí? Amém, viu? Letra B. Júnior, vamos embora. Aí, ó, letra B. O Lucas também marcou letra B. Não é verdade? Júnior, você tá precisando de couro, viu? Vamos lá. Luciana marcou letra B. Cíntia marcou letra B. Olha aí, então. Vamos lá no gabarito, então. Letra B de bola. Isso aí, ó, o pessoal que acertou, parabéns. Vamos entender? Professora, mas é letra B, cadê os pronomes, então, para a gente entender que é a letra B ali de forma correta? Onde estão os abençoados ali, para a classificação deles ali, letra B de bola. Olha só, nós temos um pronome pessoal, porque é o os, tá? Levou-os. Aí o os aí substitui eles, né? Porque não pode falar levou eles, então é levou-os. Beleza? Ok. Então, nós temos o os aí, que é o primeiro. A sua aldeia. Nós temos aí o sua, que é o quê, pessoal? Pronome possessivo. Tá vendo? Pois é. Então, nós temos um pronome possessivo aí. E onde é que está os 2 pronomes relativos? Não é qualquer aldeia, é a aldeia que estava deserta. Olha o pronome relativo que, estabelecendo, olha o que nós estudamos no nosso último encontro, preste atenção no que nós estudamos no nosso último encontro, com relação aos pronomes relativos, ele estabelece relação, sempre antes dele vem um substantivo, olha aí, aldeia, mas não é qualquer aldeia, a aldeia que estava deserta. Olha a relação que o que está estabelecendo entre o substantivo anterior com a declaração que veio depois. Olha aí. Tá vendo? Então, não é qualquer aldeia, Júnior. Tá vendo? É o quê? Bora dar o like para fazer a Angélica feliz. Vamos lá, né, gente? Olha só. Olha aí o que fazendo referência ao substantivo anterior. Então, o que acontece? Nós temos no que um pronome relativo e onde outro pronome relativo, porque também na aldeia onde ofereceu frutas aos convidados, tá vendo? Foi na aldeia que ofereceu frutas, aí alguém, né, o casal de índios aí, ofereceu frutas aos convidados. Então, nós temos tanto o pronome que, quanto o pronome onde, estabelecendo função de pronomes relativos, por quê? Porque fazem referência à aldeia.
Tá vendo? É a aldeia que estava deserta e é a aldeia onde o casal aí ofereceu frutas aos convidados. Tá vendo, gente, como a gente precisa saber? A gente precisa entender os pronomes ali. Eu tenho que saber quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo, quais são os possessivos, porque se cai uma questão dessa na prova aí, olha só, como que a gente ia ficar na hora dessa? Tá vendo? Ia tomar um cor aí, né? Mais uma questão de pronome aí pra gente poder brincar. Vamos lá brincar, gente? Olha só. Pois é. Olha aí o sua, né, Júnior? Você engoliu o sua, não é verdade? Boa, bora, professora. Vamos lá, então. Vamos continuar. Olha só. Tem um porco. Gente, presta atenção nesse enunciado. Misericórdia, tá? Olha só. Tem um porco aqui que pegou uma gripe humana. Beleza, nós estamos aí, né? Todo mundo aí, filho do Bill, estudando isso aqui. Olha só. Tem um porco aqui que pegou uma gripe humana. E aí? O pronome relativo que, em destaque, porque ele está em letra maiúscula aí, olha só, possui o valor sintático de quê? Olha que em um dos dois certames está pedindo a função sintática das classes gramaticais, né? A função das classes gramaticais, não é a função sintática, é a função delas. E aí você tem um pronome relativo estabelecendo uma função sintática, um valor sintático dentro das funções das classes gramaticais. E aí, nós temos sujeito, temos objeto direto, temos objeto indireto. Olha só o que a gente tem aí. Tá vendo? Nossa, o povo já está aí. Vamos lá, então. Temos o objeto indireto, temos o adjunto adnominal e temos o predicativo do sujeito. O povo já está resolvendo. E aí, gente, olha só. Pronome relativo possuindo valor sintático de quê? O Eberton já colocou aí, a Luciana já respondeu. Vamos lá, povo. E aí, o que aí? Tem um porco aqui que pegou uma gripe humana. Qual é a função sintática desse que aí, hein? Vamos lá. Há mais alguém responder ali. Cadê o Júnior? Cadê você, Júnior? Deu o resto do pessoal aí. Vamos lá. E aí? O Jack até tomou uma água aqui. Vou colocar a resposta já na tela, tá? Para a gente poder acompanhar a letra D. Vamos ver, então, o que nós temos aqui. A professora Angélica colocar para você a resposta correta aí. Olha aí. Olha só a resposta correta. Letra E, gente. Vocês estão estudando de verdade? Pessoal, vão brincar com a nossa aprovação não, hein? Eu já falei que português nós temos que comer todos os dias, com o que há de mais gostoso nas nossas refeições diárias. Não adianta nada você morrer pelas leis do Fraga. Não adianta nada você estudar o conteúdo do Vônei. Não adianta nada você comer raciocínio, que eu não sei se tem, mas tem. Raciocínio lógico aí, as coisas, os cálculos do Dene Rocha. Não adianta nada fazer isso se nós não estudarmos, não tivermos a disciplina com a língua portuguesa. É o diferencial, escuta o que eu estou dizendo, beleza? Vamos lá, então. Por que é letra A esse negócio aí? Olha só. Tem um porco aqui que pegou uma gripe humana. Para no que vem depois do pronome relativo que e pergunta, olha, que pegou uma gripe humana, né? É o que está depois aí, ó. Pegou uma gripe humana. Para nesse segundo contexto aí e pergunta, o que é que pegou uma gripe humana? Ou quem é que pegou uma gripe humana? Olha a resposta que olha a pergunta que a gente faz para avaliar a função sintática do que. Olha, pegou uma gripe humana. Eu separei tudo que está depois do que e fiz a pergunta adequada. E a pergunta que se adequa aí é essa, olha. O que é que pegou uma gripe humana? Ou seja, quem é que pegou uma gripe humana? A resposta, um porco. Olha só, tá vendo aí a resposta? É um porco, olha só. Então, se um porco, aí no nosso contexto, exerce a função de sujeito, se o pronome relativo está pedindo a função sintática dele, e ele faz referência ao porco, que é sujeito, ele também tem que ter função de sujeito, porque ele faz referência a um determinado termo. Então, se o termo que nós achamos foi um porco, e esse um porco é o sujeito do contexto que vem depois do quê?
O que faz referência ao porco tem que ter função de sujeito também. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque essas funções do que podem ser cobradas em provas para você, beleza? Então, é muita calma aí na hora para a gente poder conseguir visualizar o conteúdo com qualidade, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Esqueci a regra da regra, né? Português não é do cão, não, viu? Misericórdia. Eu vou responder aí. Descobri que eu sou angolano, não sou brasileiro. Ô, gente, vocês são ótimos. Mas é fato, tá? A gente precisa estudar muito. Nós não podemos brincar com a nossa aprovação de jeito nenhum, não, tá? Por isso que nós estamos aqui. Nós temos o nosso preparatório na plataforma e nós estamos aqui, né, na nossa sala aí fechada com vocês, estudando, dedicando aí o nosso tempo juntamente com vocês para que vocês possam aí garantir a aprovação, tá? Então, é sério, né? A gente poderia vir aqui com conteúdo aleatório e falar, não, mas nós estamos fazendo o quê? Nós estamos selecionando aqui conteúdos que são importantíssimos para justamente você não errar lá na prova, beleza? Vamos lá estudar mais um pouquinho? Olha aí, verbo agora. Quem gosta do verbo, levanta a mão, hein? Pois é, e aí na oração, ó, quem não der like, misericórdia, o dedinho vai cair. Qual é a função sintática do quem? Que delícia isso aí. Adorei. Ai. Vamos lá. Cuidado para não confundir, hein? Pronome indefinido com sujeito. Vamos associar direitinho isso aí. Vamos voltar para cá, gente. Verbo aqui, porque a professora Angélica precisa caminhar com o verbo aqui hoje, porque nós temos aí poucos encontros antes do PSS, mas depois a gente continua, não é verdade? Então, vamos caminhar, porque nós precisamos dar um pouquinho do verbo hoje. Olha só, independente de classes gramaticais, né, que aconteceu, as classes de palavras em o certame, no outro veio assim, verbo, né, tempos e modos verbais, ou seja, o verbo, ele vem dentro das classes de palavras, mas ele veio também como um item à parte em um dos dois certames. Então, o que acontece? Verbo vai cair em prova para a gente. Então, nós precisamos saber, esses tempos e modos verbais vai cair em prova para a gente. Então, a professora Angélica trouxe aqui para você, de forma bacana, tá? Num resuminho aí fantástico para você somar com o material em PDF que você tem, viu? Para a gente poder estudar direitinho aí, tá? Então, a professora Angélica filtrou aqui para você poder estudar com qualidade e associar, viu? Olha só aí o que a gente tem. Primeira coisa, se pedir lá na sua prova assim, para você marcar a alternativa em que acontece o pretérito perfeito do subjuntivo, você sabe o que é o modo subjuntivo? Se pedisse para você lá, presente afirmativo do imperativo, você sabe o que é o modo imperativo? Aí, se te pede lá, futuro do pretérito do indicativo, você sabe o que é o modo indicativo? Não vai saber lembrar de carão se não estiver visualizando isso aqui constantemente, principalmente na nossa aula hoje. Isso aqui vai ser fundamental para você a partir de agora. Olha só, e você que já está estudando a plataforma aí, já era para ter aberto o olhão de Tandera e associar isso aqui junto comigo. Então, olha o que acontece. Quando nós temos o modo indicativo, esse modo indicativo, pode anotar aí, tá? Ele é o modo esses modos aí, olha só, esses tempos aí são misericórdia, não são nada, são deliciosíssimos. Mistura com leite condensado para ficar melhor ainda. Olha só, o modo indicativo, ele é o modo da certeza. Eu coloquei aqui um exemplo, mas você pode anotar para facilitar o seu estudo aí. O que é o modo indicativo? É o modo da ação certa. Assim, certeza da conjugação, tá? É isso que é o conceito correto. É o modo onde se tem certeza da conjugação. Por exemplo, vamos tentar conjugar um verbo no presente aqui. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Presente. Olha o passado. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Tá vendo? Eu estudava, tu estudavas, ele estudava. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Estou lá no pretérito. Olha o futuro, olha só o futuro. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Futuro do pretérito. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Eu mudei a minha convicção aqui no ato da fala, mesmo estando no pretérito, no presente ou no futuro? Não mudei. Olha só, eu tenho convicção, eu tenho certeza
certeza da conjugação do verbo, tanto no presente, quanto no pretérito, quanto no futuro. Tá vendo? Então, isso precisa acontecer para você entender que o modo indicativo é o modo da ação ali, da convicção da conjugação. Entendeu? Você é convicto no ato da conjugação. Diferente do subjuntivo. Olha o exemplo do subjuntivo aí, olha. Se você trabalhasse, eu ficaria feliz. A mulher aí que cuida do marido, né? Deus que abençoa, coitada. Mas vamos lá. Se você trabalhasse, eu ficaria feliz, não é assim? Aí o que acontece? Olha como é o subjuntivo. O subjuntivo é o modo da possibilidade. Olha só, já ajuda demais a gente na hora da prova. Sabe por quê? Porque o subjuntivo geralmente é conjugado com auxílio de 3 palavrinhas. Olha, o que, o se ou o quando. Olha aí, o subjuntivo é conjugado com auxílio de uma dessas 3 palavrinhas. Ajuda demais. Olha, se você trabalhasse, eu ficaria feliz. Olha só, não é aquele negócio, eu fico, tu ficas, ele fica. Eu fiquei, tu ficaste, ele ficou. Eu ficarei, tu ficarás, ele ficará. Eu ficaria, tu ficarias, ele ficaria. Não é. Olha como a gente saiu do indicativo agora. E viemos para o subjuntivo. Se você fizesse tal coisa, tá vendo como é que é? O modo subjuntivo é o modo da possibilidade. Ele é o modo hipotético, né? O modo da possibilidade da ação acontecer. Viu? Aí detalhe, tá? Nós ainda temos o modo imperativo. E o detalhe mais bacana, o subjuntivo é conjugado com auxílio de uma dessas 3 palavrinhas. Às vezes elas vão acontecer visíveis para a gente, às vezes não. Beleza? Pois é. Aí o que acontece agora? Nós temos o imperativo. Olha aí o imperativo rolando. Olha o imperativo, é o modo da ordem. Tá vendo? O Júnior colocou aí. O imperativo é o modo da ordem, do desejo, do pedido. Não é verdade, Júnior? Pois é. Então, o imperativo é o modo aí que acontece o quê? A ordem, o desejo, o pedido, tá? Agora, a gente precisa entender o seguinte. Antes da gente passar para os tempos, que o nosso tempo também está quase encerrando aqui, a professora Angélica quer que você entenda uma coisa muito importante, tá? Nesses 3 modos, né? Dessas três situações de modos aí, o indicativo é o modo mais cobrado, olha aí, em prova, tá? O indicativo é o mais cobrado. Aí, em segunda instância, vem o subjuntivo, tá vendo? Aí, lá por último, aparece o imperativo. Então, em nível de cobrança, você precisa saber e compreender, está aí afiadíssima aí, com relação ao modo indicativo. Esse é o modo que nós temos a presença marcante dele, em primeiro lugar aí, em condição de prova. Depois vem o subjuntivo. Vendo o imperativo, ele não acontece muito, eu vou te explicar por quê. Não vai ser hoje, claro, vai ser no nosso próximo encontro, mas eu vou te explicar por quê. Olha aqui rapidamente comigo agora o modo indicativo. Olha só o que acontece aqui. Quando nós temos o indicativo, olha só que delícia da gente entender. O indicativo ele é composto por todos os tempos verbais, tá? Nós temos o presente, nós temos o pretérito e nós temos o futuro. Presta atenção. O pretérito se subdivide em 2, né? Nós temos o pretérito perfeito, em 3, desculpe-me. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Olha só. Nós temos o futuro que subdivide em 2. Futuro do presente e futuro do pretérito. Por que eu falo com você que o modo indicativo ele é o mais cobrado? Porque ele é o modo redondinho. Nele tem todos os tempos verbais, assim, ó, de olho fechado para a gente poder associar. Tá vendo? Então, nós temos ali o quê? Nós temos ali o presente, que é o tempo da atualidade. O pretérito perfeito, que é aquele onde a ação foi totalmente concluída. O pretérito imperfeito, onde a ação não foi totalmente concluída. E nós temos o mais que perfeito, que é um pretérito distante do perfeito e do imperfeito. Tá vendo? Nós temos 3 pretéritos. Eu costumo brincar que o mais que perfeito era aquele que a nossa avó era top de linha, né? Ele está muito distante ali, tá? O mais que perfeito. Usado muito em língua literária, né? Em estudos literários aí, tá? Obras literárias.
Aí a gente parte do passado e vamos para o futuro. Lá no futuro do presente, olha a ideia das ações para te ajudar muito na hora de praticar as questões. Olha essas ideias das ações que eu estou trazendo para vocês aqui. Quando nós temos o futuro do presente, nós temos o quê? Um futuro certo de acontecer. O futuro do presente é o futuro certo. Diferente do futuro do pretérito, que é aquele futuro que não traz certeza para a gente. Ele é um futuro incerto. Por exemplo, se eu falo com você assim, olha, você que está aí do outro lado, claro, passará no concurso público ou será aprovado. Olha só que delícia. Eu estou determinando o quê? Um futuro certo para você aí do outro lado. Você passará na prova, tá vendo? Futuro certo. Agora, é diferente de eu falar assim, você passaria na prova se acontecesse alguma coisa, se você estudasse mais. Olha só. Você seria aprovado se você tivesse estudado com o Vale Concursos. Olha só que delícia. Tá vendo? Nós temos aí o quê? Um futuro incerto agora. Nós temos um futuro o quê? Né? Possível de acontecer. Então, nós temos aí essa diferença do futuro do presente para o futuro do pretérito. Tá vendo, pessoal, que delicinha aí da gente associar? Pois é. Então, olha só. Agora, nós vamos entrar rapidinho aqui no modo subjuntivo. E eu quero que vocês estudem esses dias que vão ficar sem português aí, porque na próxima aula eu já vou chegando com questões, né, desse assunto para a gente poder trabalhar aqui, tá? E as questões são bacaníssimas aí para você. Olha só, nós temos o seguinte, no estudo do verbo, dentro dos tempos do modo subjuntivo, uma informação muito importante. Não vão embora, tá? Fiquem quietos aí comigo agora. Olha só, nós temos uma informação muito importante. Por quê? O subjuntivo, ele tem dentro dele a presença do presente, do pretérito e do futuro. Assim como no modo indicativo, nós também temos, tá? O presente, o pretérito e o futuro. Aqui no subjuntivo a gente também tem, só que o subjuntivo é o modo da possibilidade. É isso? Pois é, então olha só agora. Pegadinha de prova. Pegadinha de prova. Olha só. O pretérito também se subdivide em 3. Pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o mais que perfeito. Só que eles vão acontecer bonitinhos ali? Não. Olha a particularidade. O perfeito e o mais que perfeito vão acontecer em forma de quê, pessoal? Em forma de locução verbal. Olha a pegadinha da prova. Você não vai ver pretérito perfeito e mais que perfeito lá no modo indicativo. Você não vai ver lá no modo indicativo o pretérito perfeito e o mais que perfeito acontecendo em forma de locução verbal. Você só vai ver aqui dentro do modo subjuntivo. Olha aí a pegadinha de prova. Tá vendo? Outra coisa agora. O futuro aqui, ele se subdivide em 2 também. Só que como é o futuro aqui se subdividido em 2? Como é o futuro aqui? Aqui o futuro é o quê? Futuro simples e futuro composto. Olha como acontece o futuro aqui dentro. Lá no indicativo existe o futuro do presente e o futuro do pretérito. Aqui no subjuntivo é futuro simples e futuro composto. Olha só. E aí a pegadinha de prova acontece aqui, olha, no futuro composto. Por que que acontece no futuro composto, professora Angélica? Por quê? Porque o futuro composto é aquele que acontece em forma de locução verbal. No seu material tem tudo explícito direitinho para você entender. Tá? Tudo bonitinho para você entender. Então, se você viu lá na questão da prova a nomenclatura, ou nas questões que você está praticando, a nomenclatura futuro composto, pode saber que esse tempo escrito dessa forma só vai acontecer no modo subjuntivo. Se você viu um pretérito perfeito ou mais que perfeito em forma de locução verbal, você só vê isso dentro do modo subjuntivo. Lá do indicativo não tem. Então, vamos associar direitinho, tá? Porque a gente quer total precisão aí.
Beleza? Pois é. E no mais é aquilo que a professora Angélica tem dito para vocês. Nós temos que estudar o conteúdo, não adianta, não é verdade? Aí agora a gente vai sair daqui e a gente vai para o verbo lá no modo imperativo. Olha só, dentro desse modo imperativo aí, nós temos, graças ao nosso Senhor Deus aí, o quê? Somente o tempo presente. Olha só, nós temos só o tempo presente acontecendo no modo imperativo, que é o modo da ordem. Cadê você, Júnior? Você está aí? Que é o modo da ordem que o Júnior disse. Olha só. Então, nós temos o quê? Nós temos o imperativo. Dentro dele só acontece esse tempo. Olha só. Só o bonitinho do presente, que vai se subdividir aí em presente afirmativo ou também presente negativo. Amém, né, Júnior? Apareceu o Júnior aí. Então, olha aí o que acontece com o tempo dentro do modo imperativo. Por isso que eu falei com você que numa escala, né, em uma escala, o que acontece? Primeiro cai os tempos do modo indicativo, depois os tempos do modo subjuntivo e, por fim, os tempos do modo imperativo. Tá vendo como é que é bom a gente estudar português? A gente precisa associar essas informações, porque é muita dica, é muito importante esses nossos encontros, não é verdade? Para a gente poder entender direitinho aí como funciona, né? Pois é. E aí, o que acontece? Olha só, sabendo isso, e sabendo aí, né, que nós estamos aí finalizando a nossa aula agora, a professora Angélica vai te dar mais um recadinho. Vamos estudar, tá? Vamos entender isso aí direitinho. Porque no nosso próximo encontro aqui, a gente vai finalizar verbo e dar um passo aí para a análise sintática, tá? Se Deus quiser, a gente caminha para a análise sintática. Então, eu quero te convidar, viu? Pois é, a estudar essa semana aí, esses dias que você ficará sem português, para nós poder nos encontrarmos aqui novamente, fazendo aí as questões, né, relacionadas aí ao estudo do verbo. Tudo bem, pessoal? Tá todo mundo aí, então? Todo mundo igual o suricato, né? Prestando atenção. É isso mesmo, tá? Olha só. Sendo angolano ou brasileiro como o Eberton, né? Aí, associando direitinho, viu? Eu deixo aqui o meu enorme abraço para vocês, viu? Meu desejo aí de bom estudo, porque a gente precisa estudar mesmo. Não tem jeito. O negócio não é brincadeira, a gente sabe isso, né? E é a nossa aprovação que está em jogo, tá? Então, olha, eu deixo aqui o meu enorme carinho. Beijo no seu coração, muito café na ideia, muita água, porque a gente precisa. E é isso aí, tá? Ó, vamos descer o pau. A gente precisa estudar com precisão, beleza? Um abraço, então, e até o nosso próximo encontro aqui no nosso telepresencial, se Deus quiser, tá? Tchau, tchau. Professora Angélica, vai embora. Fui!